assim. E a partir daí começamos a compreender alguns distorcimentos históricos quanto à constituição do gaúcho, quanto à constituição desse tradicionalista que visava representar esse gaúcho em outro momento histórico, em uma outra sociedade. E a partir de então conseguimos fazer com que as nossas pesquisas, né, compreendessem qual era o tipo social do gaúcho que predominou em um determinado período histórico e qual era o tipo social do tradicionalista que predominou em outro período histórico. Em relação a essas distorções que tu mencionou, quais seriam elas? Olha, o primeiro momento, nós temos que nos basear na discussão sobre cultura. Definir cultura hoje na sociedade brasileira é muito difícil, porque nós temos uma diversidade cultural extrema. Se nós pegarmos a geopolítica brasileira, nós temos 5 ou 6 Brasis inseridos dentro do mesmo contexto. E no nosso caso específico, dentro do Rio Grande do Sul, mais ainda. Por quê? Porque na nossa geografia sulina, nós nos constituímos historicamente em uma região de fronteira. E o fato de nós nos constituirmos numa região de fronteira, que se você pega, você tem a Argentina de um lado, Uruguai do outro, um oceano do outro, você só tem somente o norte de acesso à federação. Se você pegar do ponto de vista histórico, quando lembra lá, tratando o Tordesilhas, essa parte, que é o território rio-grandense, é uma parte espanhola. Então, como é que hoje falamos o português e por que o projeto português foi introduzido dentro do Rio Grande do Sul? Então, tudo são questões que são pertinentes à discussão. Porque se nós pegarmos pelo viés da cultura, nós temos elementos culturais que assemelham o gaúcho ou o povo rio-grandense hoje, que é uma outra discussão que dá para abordar mais adiante, muito mais com os uruguaios, com os argentinos, com essa representação platina, do que os nortiços, do que os nordestinos. Por quê? Porque está inserido dentro, primeiro, da nossa geografia e, segundo, dentro da nossa história. Então, o primeiro ponto é compreendermos a geopolítica rio-grandense, pela qual se introduziu. Para, a partir disso, compreendermos como ocorre o processo de ocupação no Rio Grande do Sul. Porque é com o processo de ocupação do Rio Grande do Sul e a luta constante entre os portugueses e os espanhóis por esse território, porque esse território é estrategicamente importante para o projeto ibérico, porque nós sabemos que hora de Portugal e hora de Espanha, mas o interesse deles talvez não fosse só no território gaúcho, mas sim nas proximidades que esse território ficava do Rio da Prata. E o Rio da Prata, Montevidéu, Buenos Aires ali, era a região do escoadouro da prata que vinha de Potosí, que vinha da Bolívia. Então, por isso, o interesse das coroas ibéricas em dominar esse território. E a partir desse processo de ocupação, começam a fundar, nas cercanias, começam a vir os açorianos, começam a criar o Forte Jesus Maria José, que vai da origem da Serra do Rio Grande, povoando na região litorânea. O primeiro movimento que se tem ideia assim, que vai se constituir dentro desse elemento que nós vamos chamar posteriormente de gaúcho, é um projeto reducionista urbanístico, né, que os jesuítas espanhóis vão desenvolver na América, né, que é quando vem o processo de catequese na necessidade de reorganização dos povos, principalmente os guaranis aqui na região nossa das Missões, que vão começar a desenvolver dentro de um plano urbanístico atividades cotidianas que visam o artesanato, que visam uma vida em comunidade, para que, de certa forma, apague-se aquela organização que os índios nômades até então tinham no território. Então, com o elemento indígena, com o elemento espanhol principalmente, e por conta de conflitos guerreiros que aqui existiram, é que basicamente, genuinamente, vai surgir essa figura que os platinos vão chamar de El Gaúcho, que é o gaúcho histórico, e que depois nós vamos compreender que pela região geográfica vai ser o gaúcho rio-grandense também. Uhum. E quais são os valores desse gaúcho rio-grandense, né? Primeiro, acho que nós teríamos que trabalhar no ponto de vista teórico, porque por se tratar numa região de fronteira, nós temos essa proximidade muito grande com a Argentina e com o Uruguai. Nós temos na Argentina e no Uruguai movimentos também que representam o gaúcho platino. E existe uma certa forma de valorização e de resgate desta cultura com os elementos platinos. Porque o que é a nossa pampa do ponto de vista geográfico? Né? Nós temos limites territoriais com a Argentina, Rio Grande do Sul e Uruguai, que são limites territoriais, seja pelo rio ou seja por uma fronteira seca.
mas que na essência a geografia é a pampa. A pampa é um país com 3 bandeiras, como se diz no poema, né? Fronteiras são impostas pela guerra. E a partir disso nós temos o mesmo tipo social, só que por influências políticas, e por influências literárias, e por influências históricas, eles acabam tomando contornos diferentes. Mas os valores que se perduram desse gaúcho histórico, né, que é muito trabalhado até hoje, são os valores no sentido da hospitalidade, são o sentido do respeito, um homem que preza muito pela palavra, um indivíduo que preza muito pela família, né, e que talvez sejam valores muito presentes na nossa cultura hoje, que façam com que talvez o Rio Grande do Sul seja um estado um pouco atípico com a característica dos estados brasileiros, porque aqui se caracteriza, se constrói historicamente um tipo social, que nós chamamos de gaúcho, totalmente diferente daquele tipo social que se constitui em outros estados, porque até mesmo esse gaúcho vai para outros estados. Então, a gente vê que a partir desse momento é a matriz platina que constitui o gaúcho. Veja bem, nós falamos hoje em gaúcho, mas quem que é o gaúcho? Hoje nós usamos a expressão que gaúcho é aquele que nasce no Rio Grande do Sul. Essa expressão nem sempre foi usada. Quem nasce no Rio Grande do Sul é rio-grandense. O que é a expressão gaúcho? O gaúcho é o tipo social predominante da campanha. Porque nós temos pessoas nesse determinado contexto que estão presentes na região litorânea. Nós temos os imigrantes que estão presentes na Serra Gaúcha. Nós temos os índios guaranis aqui nas Missões. E nós temos o gaúcho na região da campanha. Parece que a predominância de um tipo cultural da região da campanha vem muito forte, talvez por esses valores que ele traz do passado, e se enraiza de uma forma muito forte. E aí que entram outras influências também para consolidar esses valores. Que eu perpasso, saio do viés um pouco historiográfico e entro no viés da literatura. Dentro da literatura há 2 momentos específicos. O primeiro momento, quando José de Alencar, lá no final do século XIX, ele vai escrever o gaúcho, ele escreve vários regionalismos, embora ele seja um cearense que nunca pisou no Rio Grande do Sul, mas ele escreve o gaúcho, constitui-se os regionalismos para identificar os tipos sociais que estão predominando em cada região do Rio Grande do Sul. Mas é com a literatura, principalmente do João Simões Lopes Neto, né, com todo aquele trabalho que ele faz, com os contos gaúchescos, com as lendas do Sul, mas principalmente com Érico Veríssimo, quando ele escreve Um Certo Capitão Rodrigo, que ele data o Capitão Rodrigo Cambará de 1828. E em 1828, o protótipo do gaúcho que se cria é na imagem do Capitão Rodrigo. É aquele bem vestido, né, com um violão a tiracolo, com um poncho carnal vermelho no seu cavalo, um belo manga larga marchador, e que traz sentimentos de bravura, galanteador, né, e que se insere dentro de Santa Fé. Então o Érico Veríssimo, com essa literatura, ele acaba constituindo algo que chamamos do mito fundacional do gaúcho. A partir de então, a própria historiografia começa a discutir que gaúcho é esse, né? Afinal de contas, quem nasce aqui é rio-grandense ou quem nasce aqui é gaúcho? Por que vão dizer que é gaúcho? Principalmente a partir de 1930, quando Getúlio Vargas chega no poder, né? E o ato de instalação do governo Vargas é muito importante, porque em 1930 parece que o Brasil sai da pré-história e entra para a história, com todo o processo de industrialização, de avanço no sistema trabalhista, né? O Brasil se transforma muito neste período, mas Getúlio Vargas perde uma eleição para pôr o fim à República Velha. Por que eu faço esse resgate histórico? É justamente para compreender que no momento em que Vargas perde a eleição, mas com o apoio dos tenentes, de certa forma faz um golpe, pega um trem, e aí entra um elemento simbólico muito grande, pega um trem em Porto Alegre e vai até o Rio de Janeiro, que é o trem da Vitória, mas lá no Rio de Janeiro ele consegue cavalos, e monta nesses cavalos, chega no obelisco da Avenida Rio Branco, né, e é tirada uma foto muito famosa, está ali, ó, os gaúchos chegando no Rio de Janeiro e Vargas tomando o poder e iniciando todo o período, né, que ele vai governar por 15 e depois mais por 4 anos até o suicídio dele. Mas o que constitui isso aí? Constitui-se, né, o mito fundacional do gaúcho, da literatura de Érico Veríssimo, que coincide com este momento, né, com o ato político da implantação do governo Vargas
e que de certa forma põe fim à República do Café com Leite, intercalando Minas e São Paulo no poder, projeta o Rio Grande do Sul para o Brasil. E é a partir desse momento que, opa, não é só rio-grandense que nasce lá, quem nasce lá é gaúcho também. Então é de ser... Eu posso te movimentar um pouquinho? Pode sim, não sei se eu estou me balançando muito.